Bom, permitir. Seja bem-vindo, professor Eric. Estamos dando início agora à nossa aula de História. Hoje, eu e o professor Luciano combinamos o horário certinho, agora estamos juntos. Eu vou falar rapidamente sobre a invasão holandesa, né, através do nosso cursinho de educação Conexão Popular. Antes, porém, eu vou abrir um parênteses para falar que a aula de História, os alunos aprendem sobre o passado da humanidade, desde os tempos mais remotos até os dias atuais. É uma disciplina que busca compreender com a sociedade como a sociedade se organizaram, quais foram as transformações ao longo do tempo e como as culturas se desenvolveram. É importante estudar a história para compreender o mundo em que vivemos e as raízes das questões atuais. Além disso, a disciplina também ajuda a desenvolver habilidades de análise, interpretação e reflexão crítica sobre os acontecimentos históricos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a invasão holandesa e as principais causas de partida. Vale ressaltar que, desde o início da empreitada açucareira, foi financiada pelos holandeses, os quais se viram expulsos do comércio de açúcar do Brasil assim que foi instituída a União Ibérica, que fundiu as coroas de Portugal e Espanha em uma só. As invasões holandesas no Brasil foram uma série de incursões da República das Províncias Unidas, Holanda, durante o século XVII. Ocorreram na Bahia em 1624, em Pernambuco no ano de 1630 e no Maranhão em 1641. A finalidade era retomar e manter o controle sobre a produção e o comércio de açúcar no Nordeste, resultando no controle holandês dessa região por quase 25 anos. Os flamengos sofreram com a resistência portuguesa e luso-brasileira, com as inadaptações ao clima, doenças e outras intempéries, forçando-os a abandonar suas possessões em 1654. Possíveis causas para o início do conflito. Poder. Toda guerra envolve algum grau a disputa por poder, visando o controle sobre algo. Economia e riqueza. A maior parte, se não a totalidade das guerras, envolvem motivações econômicas, que vão desde a posse de bens ou riquezas até o controle de recursos econômicos e estratégicos. Como os flamengos eram inimigos da coroa espanhola, foram proibidos de aportar em terras portuguesas e, por esse motivo, criaram, em 1621, nós vamos ver mais adiante, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, com o objetivo de recuperar o lucrativo comércio que havia sido perdido. E aí eu faço um parênteses, está na moda hoje, né, desde a semana passada, a gente ouvir a palavra mercenários. Tá? Os Wagner, lá na Rússia, né, e naquela época já existiam, né, as invasões, né, em terras brasileiras, em outras terras, eram feitas por mercenários a serviço da República das Províncias Unidas, que invadiu as terras canavieiras para controlar a produção dos engenhos no Nordeste. A Companhia das Índias Ocidentais foi o nome dado às organizações comerciais criadas para explorar os continentes africano e americano no século XVII. Dentre as companhias, a que mais se destacou foi a Companhia das Índias Ocidentais Holandesa. Essa empresa de comércio holandês, fundada em 1621, também tinha como objetivo acabar com o monopólio econômico da Espanha e de Portugal. A União Ibérica controlava todo o comércio entre a Europa e as Américas, o que incomodava muito outros países da Europa, pensando em promover negócio entre as colônias americanas e africanas para descentralizar o comando político e econômico da Companhia das Índias Ocidentais. Alguns anos mais tarde, no ano de 1624, tem início a primeira invasão holandesa propriamente dita ao Nordeste brasileiro. Contudo,
ela fica restrita à Bahia. Neste mesmo ano, sob o comando de Jacob Wilkes, cerca de 1.500 homens conquistaram a cidade de Salvador, até que, no ano seguinte, uma poderosa esquadra, formada por lusos e espanhóis, 52 navios e 12 mil homens, reconquistaram o território perdido. Registro de algumas batalhas. Em 1598, os holandeses fazem suas principais excursões com o navegador holandês Oliver van Noort, que tentou saquear a Baía de Guanabara. Em fevereiro de 1630, percebendo a vulnerabilidade da região de Pernambuco, capitania rica e menos protegida, uma esquadra de 56 navios desembarca no litoral, tomando Olinda facilmente. Em 1635, os efetivos holandeses de Pernambuco chegavam facilmente a 5.500 homens armados. Assim, sem os reforços esperados, a resistência comandada por Matias de Albuquerque, 1580-1647, a partir do Arraial de Bom Jesus, foge para a Bahia em 1635, deixando a região para os holandeses. Pouco tempo depois, a situação pacífica com os membros do engenho local começa a se deteriorar, uma vez que eles não conseguem mais honrar as dívidas contraídas junto aos holandeses, culminando com a insurreição pernambucana em 1645. As batalhas dos Guararapes é por vezes indicada como o nascimento do exército brasileiro, porque brancos, negros e indígenas lutaram contra o invasor holandês. Contudo, não seriam os portugueses também invasores das terras indígenas? Os africanos, por sua vez, também vieram por vontade própria, mas como os escravos dos europeus, portugueses e holandeses. Dito isso, a gente tem disponível, através desse QR Code, um teste sobre o que nós vamos tratar na aula de hoje. E vou aproveitar para passar rapidamente, de 6 minutos, um filme sobre a invasão holandesa, que nós deixamos preparado aqui para que nós possamos acompanhar. Sebastião, o rei de Portugal, resolveu ir lutar no Marrocos. Só que ele acabou morrendo e sumindo. Já que ele não tinha filho, seu tio assumiu, mas ele estava muito velho, então morreu logo. Daí, 3 familiares começaram a lutar pelo trono de Portugal. Um belo dia, Dom Sebastião, o rei de Portugal, resolveu ir lutar no Marrocos. Só que ele acabou morrendo e sumindo. Já que ele não tinha filho, seu tio assumiu, mas ele estava muito velho, então morreu logo. Daí, 3 familiares começaram a lutar pelo trono de Portugal. O vencedor? Filipe II da Espanha. Agora, Portugal e Espanha eram um só, a chamada União Ibérica. E o que isso tem a ver com os holandeses? Vocês já vão entender. A Holanda era dominada pela Espanha, então um ano após a fundação da União Ibérica, ela declarou a independência. E como era de se esperar, não foi nada amigável. Isso fez com que o rei da Espanha proibisse o comércio das colônias com os holandeses, mas Portugal e Espanha eram um, então isso afetou o comércio nas colônias portuguesas, inclusive o Brasil. E não teria nenhum problema se a Holanda não fosse um dos maiores investidores do açúcar brasileiro. Sem o comércio com o Brasil, a Holanda formou a Companhia Holandesa das Índias Orientais, ou VOC, que era uma empresa que tinha como objetivo controlar o comércio no Oriente. E vocês sabem o que eu quero dizer com controlar, né? Eles foram tão bem sucedidos nisso que uns anos depois fundaram a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, ou VIC, que essa tinha como único objetivo ferrar com a Espanha. Com a União Ibérica, Portugal herdou os inimigos da Espanha, inclusive países que eram amigos de Portugal, como a Inglaterra e a própria Holanda, que sabia que daria muito trabalho para invadir as colônias espanholas, mas espera.
Se o Brasil é de Portugal e Portugal é da Espanha, o Brasil é da Espanha. Primeiro, a Inglaterra organizou uma expedição para atacar Pernambuco. Lá eles se juntaram com os holandeses e franceses e levaram muito pau-brasil, algodão e açúcar. Mas a Holanda queria mais que roubar, então a Vick planejou e executou um ataque a Salvador, a então capital do Brasil. Eles ficaram por lá durante um ano até que a Espanha enviou reforços e conseguiram expulsar os holandeses de lá. E todo esse dinheiro que a Holanda perdeu na invasão de Salvador foi recuperado 4 anos depois, quando eles saquearam uma frota espanhola que carregava toda a prata que eles tinham extraído naquele ano no Caribe. Com esse dinheiro a Holanda preparou um novo ataque, agora contra a capitania mais rica do Brasil, Pernambuco. Eles chegaram com uma pancada de navios e conquistaram Olinda e depois Recife. Os portugueses e brasileiros até tentaram resistir, mas a Holanda estava muito forte, então eles acabaram por recuar. Isso, somado à ajuda de Calabar, um português que virou a casaca, fez com que a Holanda aumentasse mais ainda seu território no Nordeste brasileiro. Mas a coisa mudou mesmo quando a Vick contratou Maurício de Nassau para ser o governador do território conquistado que, por sinal, passou a ser chamado de Nova Holanda. É claro que os holandeses não fizeram esse estardalhaço todo só por causa da tretinha com a Espanha, por mais que tenha sido um grande empurrão. Eles tinham muito interesse no açúcar, tanto que com Nassau a produção de açúcar aumentou bastante. Inclusive a Holanda fez vários empréstimos aos senhores de engenho e a única condição era que eles tinham que vender o açúcar à Holanda ao invés de Portugal. Nassau também fez algumas reformas em Recife, fez várias obras públicas, melhorou a infraestrutura e realmente transformou Recife, ou como ele meio que renomeou a cidade, Maurícia, na cidade mais moderna das Américas. Também foi Nassau quem trouxe os primeiros grandes cientistas e artistas para a colônia, que retrataram muito do que se conhece do período colonial. E algo bem marcante do governo de Maurício foi a liberdade religiosa. E isso foi muito importante, já que os portugueses eram católicos, os holandeses protestantes e ainda tinha uma pá de judeus vindos da Holanda. Ok, mas lembram da União Ibérica? Os portugueses já estavam de saco cheio dela, então começaram uma guerra com a Espanha que separou os dois impérios novamente. Com isso, Portugal fez um tratado com a Holanda para se proteger da Espanha, já que era uma inimiga em comum dos dois. O tratado também previa uma trégua de 10 anos entre os dois países e suas colônias no mundo inteiro, mas os dois cagaram para isso e só ficaram em paz na Europa mesmo. Voltando à Nova Holanda, ela estava prosperando bastante, né? Açúcar, comércio, investimento em infraestrutura. Nassau estava investindo muito em infraestrutura e obras públicas, o que fazia com que menos dinheiro fosse para a mão da Holanda. A Vick não concordava muito com esses métodos de governo e demitiu Nassau do governo da colônia. Então a Holanda começou a cobrar os empréstimos que tinham feito aos senhores de engenho, que não tinham dinheiro para pagar porque os juros estavam muito altos. A cobrança, junto com a demissão de Nassau, levaram à insurreição pernambucana. Portugueses, brasileiros, escravos e índios se juntaram para expulsar os holandeses daqui e... vamos pular as batalhas direto para a parte importante. Depois de 9 anos de guerra, o Nordeste brasileiro foi reconquistado e passou a ser parte da colônia novamente. Muito fácil a reconquista, né? Sim, porque a Holanda estava em guerra com a Inglaterra e não conseguiu mandar reforços para ajudar os holandeses aqui. Tanto que logo que acabou a guerra com os ingleses, a Holanda exigiu a devolução da colônia, dizendo que se não devolvesse eles iam invadir de novo. Portugal falou, não mano, calma aí, deixa que eu compro Pernambuco. E foi assim que Portugal pagou 4 milhões de cruzados e 2 colônias à Holanda pelo Nordeste brasileiro. Para o Brasil, bem, a Holanda pegou todo o conhecimento que conseguiu aqui e levou para a América Central. O açúcar deles era melhor e mais barato. Isso levou o Brasil à crise do açúcar, mas deixa isso para depois. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreve no... Bom, pessoal, da minha parte, era isso, vai estar disponível. Vou colocar o link aqui no bate-papo também. Um teste, são 4 questões, tá? Que vai estar disponível lá no nosso Moodle.
tá? Para quem estiver interessado em fazer, são 4. Você responde, se estiver correto, sai o feedback, e se não estiver correto, pede para você voltar e estudar e ler novamente as questões e responder. Da minha parte era isso, e na próxima aula a gente faz a correção do teste disponível lá no Moodle, e eu vou deixar aqui no bate-papo para quem quiser fazer o teste depois. Da minha parte era isso, muito obrigado. Professor Luciano, é com você. Boa noite, estão me ouvindo? Liga minha câmera aqui. Bem, estamos. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Eric. Boa noite, Adriano. Boa noite, boa noite. Então, eu vou conversar agora com você sobre o Brasil Império. Vou fazer uma apresentação para vocês aqui. Nós vamos fazer um bate-papo aí sobre essa parte da história brasileira que fala sobre a parte do Brasil Império. Eu informo que é um dos temas que mais são recorrentes aí nas provas, tá, do Enem. Essa parte aí é bastante conteúdo, vou tentar passar da forma mais sucinta. Caso tenha alguma dúvida, Gabriel e Eric, quiserem compartilhar, por favor, daí é só me interromper, então. Não tem como falar aí sobre o Brasil Império sem buscar um pouco da informação antes do Brasil Colônia, né? Desde a chegada aí de Dom João VI em 1808 no Brasil. Existia a invasão de Napoleão em Portugal, né? Ele estava conquistando toda a Europa, e existia a fuga aí da família real portuguesa para o Brasil, né? Então, Portugal devia um dinheiro para a Inglaterra, tinha dívidas com a Inglaterra, né? E a Inglaterra era o principal adversário da França nesse conflito. E fizeram uma estratégia, então, onde a Inglaterra, a marinha inglesa, ela fez uma escolta, né, para os portugueses, e onde eles chegaram no território brasileiro, né? Chegando no território brasileiro, Dom João VI começou a ter algumas medidas, né? Teve algumas medidas como a abertura dos portos do Brasil para as nações amigas, né? Então, terminava-se um monopólio econômico do Brasil e Portugal. Antes, o Brasil exportava apenas como colônia para o Brasil, para Portugal, né? E Dom João VI chegando aqui começa a ter essa alteração econômica, né? Uma abertura econômica. Nações amigas, né? Digamos assim, era a Inglaterra, toda poderosa Inglaterra, melhor amiga, best friend dos brasileiros aqui, né? E então tínhamos diferenças de impostos, né? Para a Inglaterra, nas transações era 15%, e para as outras nações tinham aí um imposto aí agregado de 24%. Primeiramente, a corte portuguesa chegou em Salvador, na Bahia, e depois se locomoveu aí para o Rio de Janeiro. Eles chegando aqui, eles tomaram casas dos brasileiros que tinham aqui, ou então já tiveram uma certa rusga de chegada, né? Que isso depois nós vai acarretar em uma série de problemas para o governo português, né, na implementação dos impérios de Dom Pedro I e Dom Pedro II, desde que o momento da chegada já não foi uma coisa muito amigável, digamos assim, né? Com isso, então, como eu falei antes, o Brasil deixa de mandar os produtos para Portugal e começa a ter uma independência econômica. Portugal deixa de ser o único parceiro das exportações brasileiras e começa, só que, porém, a troca da dependência de Portugal começa a ser uma dependência da Inglaterra.
Neste meio tempo, existe uma investida de Dom João VI na parte do sul do Brasil, onde existe a conquista da Cisplatina, que é o Uruguai, e o Brasil também acaba deixando de ser um Brasil colônia, né, se tornando do Reino Unido a Portugal e Algarves. Então, Dom João VI, vendo que o Brasil tinha algumas características autossustentáveis, começou a ajeitar algumas coisas para o Brasil deixar de ser colônia, né? E isso, obviamente, teve um descontentamento, né, da elite portuguesa que ficou em Portugal. Como assim, né, nós mandamos a família real portuguesa para o Brasil, por uma situação que nós estamos passando aqui no nosso país, de uma invasão francesa, de uma guerra, uma recessão, e eles nos tiram a nossa principal colônia de subsistência, que era o Brasil, né? E isso já em meados de 1820 começam umas revoluções liberais após a queda de Napoleão Bonaparte, né? Portugal começa a exigir o retorno da família real portuguesa para o Portugal. Isso acaba criando um impasse, onde se o Dom João VI voltasse para Portugal, não voltasse para Portugal, ele perderia o trono dele, e se ele voltasse para recolonizar o Brasil, a elite brasileira, já que se criava no Brasil, não iria permitir, né? Então, acabou que ele teve que tomar uma decisão aí, né, para acabar de uma forma política, agradar aí a elite portuguesa e, ao mesmo tempo, a elite brasileira que ele convivia aqui. E essa saída aí foi, então, Dom João VI voltar para o Portugal e Dom Pedro fica no Brasil aqui, controlando até então a colônia, ainda a colônia, mas agora Reino Unido, né, de Portugal. Então, alguns problemas, uma dificuldade para passar os slides aqui. E em 1822, então, começa o movimento da independência do Brasil. Isso não tinha participação do povo, né? Era um movimento da elite brasileira. A escravidão ainda era uma constante do Brasil. Não tínhamos nenhum tipo de alteração social ou econômica. E Dom Pedro I assumindo as responsabilidades aqui, o cargo de imperador do Brasil, acaba tendo aí, em 1822, declarando a independência do Brasil de Portugal. Nós temos ali o retrato, uma arte que está no Museu do Ipiranga, em São Paulo, onde mostra claramente ali quem eram os idealizadores, né, do grito da independência, da questão da independência do Brasil. Começaram, então, assim, o Brasil Império, o primeiro reinado aí, com Dom Pedro I como imperador. Foi um período extremamente conturbado, onde fica claro o autoritarismo do imperador. Dom Pedro era extremamente conservador, né, e tinha a postura dos governos europeus. Existia uma elite liberal dentro já do meio do império, onde eles queriam tirar poderes do imperador, diminuir os poderes do imperador. E, obviamente, daí tinha os conservadores que eles queriam manter esses poderes do imperador, né? Então, era uma dicotomia, e a gente pode estar aí, de repente, buscando para os dias de hoje, que é onde um lado queria que o imperador tivesse menos envolvimento, menos poder de decisão, e outros que queriam manter com que o imperador fosse o máximo dos poderes de decisão dentro aí do império.
Em 1823, a gente tem a primeira tentativa de uma constituinte, né? A elite liberal tomou frente do processo, né? E onde, nessa primeira tentativa de constituinte, obviamente, ela reduzia os poderes do imperador, desculpa. Dom Pedro I, vendo essa informação, tendo acesso às informações para chancelar, ele opta por rasgar a constituinte e começar uma nova, né? Agora com o envolvimento da classe conservadora, da elite conservadora. E em 1824 é criada a primeira constituinte do Brasil, né, com o poder executivo, legislativo e judiciário. Porém, com uma questão particular do imperador ter o poder moderador, onde se ele se desagradasse das decisões dos outros poderes, ele poderia chancelar, né, e simplesmente anular qualquer coisa que fosse de encontro com o que ele queria, né? Então, Dom Pedro, em todo o seu reinado, em todo o seu império, ele demonstra essa postura extremamente conservadora, né, extremamente quase ditatorial, onde ele tinha o poder máximo das decisões, né? Ele tinha essa postura absolutista o tempo inteiro, como eu falei anteriormente, típico aí dos poderes, da forma de governo dos Estados europeus. Aconteceu com isso a Revolução do Equador, também nesse período, onde o Nordeste busca a separação do Brasil, liderados por Frei Caneca, né? E acontece que nesse período nós não tínhamos uma força armada, não tinha exército para sufocar essa rebelião, né? Em outras províncias da América Latina também começou a ter um movimento de libertação, né? De república, começaram a ter outros movimentos liderados aí por Simão Bolívar, com essa questão de libertação, de liberdade, pensamentos libertários, na verdade, e teve essa movimentação aí, então, do Nordeste querendo se separar do Brasil, né, através da figura aí do líder Frei Caneca. Dom Pedro, obviamente, contratou aí as tropas mercenárias, como eu falei, o Brasil não tinha exército, não tinha uma força armada, não tinha poder para combater essas revoluções. Aí, como o Adriano trouxe primeiramente aí a questão dos mercenários, foi feita uma contratação aí de tropas mercenárias que apoiaram o Brasil para sufocar essas revoluções. Então foi capturado aí, Frei Caneca foi capturado, foi sufocada a revolução, e existiu também essa questão da morte do Frei Caneca, né? A gente pode até colocar aí uma questão de hoje, seriam as fake news, né, de como realmente morreu o Frei Caneca, porque existia uma situação ética, né, uma questão de como que esses líderes eram mortos, que isso demonstrava se foi uma morte com honra, foi uma morte sem honra, o que demonstrava, o que passava, né, para a população de como que esse mártir ou esse líder foi morto. Então teve uma polêmica, né, de que o Dom Pedro tinha mandado enforcar ou fuzilar, né? Quem fosse fuzilado era uma morte com honra, e fosse enforcado era uma morte considerada uma morte sem honra, né? Então, na verdade, Dom Pedro mandou enforcar Frei Caneca, mas na imprensa as informações que ele passou foi que ele mandou fuzilar o Frei Caneca. E isso acaba dando uma questão de falta de... começa a cair a popularidade de Dom Pedro, né? Desculpa, na verdade, ele mandou fuzilar ele, Frei Caneca, e na verdade as notícias que saíram era que ele tinha sido enforcado. Ou seja, para toda a população ele passou que Frei Caneca foi morto de uma forma sem honra, só que na verdade a execução dele, para as pessoas que viram a execução, foi uma execução por fuzilamento, ou seja, ele teve medo de matar o Frei Caneca
com a questão da desonra do líder dessa revolução, né? Só fazendo um adendo aí sobre essa informação equivocada que eu passei para vocês. Na verdade, eu troquei a questão da morte ali. Em 1825, então, Portugal ainda não aceita a independência do Brasil, né? O Brasil é reconhecido por todos os outros países europeus, né? A maioria dos países já aceitam a independência do Brasil, mas, porém, Portugal não aceita essa situação e acaba que o Brasil assume uma dívida de Portugal com a Inglaterra com a intenção do reconhecimento da coroa portuguesa. Em 1828, então, o Brasil perde a Cisplatina, perde o Uruguai, né, a região do Uruguai, e isso também é outro ponto de uma situação de impopularidade de Dom Pedro. Dom Pedro era contra a independência do Uruguai, mas como ele não tinha apoio, ele acabou perdendo essa região. Com a perda da Cisplatina, o imperador sofre uma grande pressão popular, né? Existe uma pressão da elite em cima do seu governo, e isso culmina com a morte do pai dele, Dom João VI, e com essa justificativa, Dom Pedro acaba retornando a Portugal, né, deixando o Brasil aí com seu filho, Pedro de Alcântara, então com 5 anos de idade. Ele não pode assumir por causa desse problema, né, dessa situação da idade dele. Ele perde aí alguns anos aguardando a maioridade, mas tivemos algumas reviravoltas aí com essa questão da idade aí de Dom Pedro II. Começa então aí um período chamado, encerra-se o período do primeiro reinado, começa aí em 1831 a 1840 o período regencial, onde foram 9 anos aí que o Brasil foram regidos, né, não como ele era uma criança, né, Dom Pedro II era uma criança, então ele tinha tutores na parte do governo, digamos assim. Era a regência trina provisória, a regência trina permanente, e onde tivemos 2 principais regentes aí, Antônio Feijó e Araújo Lima, sendo o primeiro aí numa postura liberal e o segundo numa postura mais conservadora, né, totalmente conservadora. Em 1834, então, nós temos o ato adicional, né, que era a tentativa de dar autonomia às províncias. Né? As províncias começaram a ficar excluídas, porque nesse período regencial, o foco da organização do governo era totalmente nas capitais, né? Deixando assim os outros estados, outras províncias, digamos assim, a Deus dará, não tinham tanta envolvimento nas decisões, e aí, como não tínhamos um líder, né, um imperador, ficamos nas mãos aí, então, dos regentes do governo. Foi um período muito conturbado, tinha muita divergência política, revoltas pelo Brasil, né? E aí, como eu falei, em 1864 teve essa questão do ato adicional, né? As províncias, elas tinham suas assembleias próprias, elas poderiam escolher seus representantes próprios, né? Foi criado também com a intenção aí de reprimir essas revoltas. A Guarda Nacional foi criada no período do regencial brasileiro. As principais revoltas, né, que a gente conhece aconteceram nesse período aí, foi então a Cabanagem no Pará, a nossa Revolução Farroupilha aqui no Rio Grande do Sul, a Sabinada na Bahia, junto com a Revolta dos Malês, e a Balaiada no Maranhão. Com todas essas revoltas aí, não foi mais possível, não se sustentou aí o governo aí do regente Antônio Feijó, que era liberal. Então, na verdade, de uma certa forma, Antônio Feijó não era um opositor às revoltas, né? Ele tinha um pensamento onde buscava a independência das províncias, né? E com isso assume Araújo Lima, que era extremamente conservador,
com a incumbência aí de organizar o caos que estava instalado aí no país, né? Com essas questões das revoltas das províncias. A solução imediata para acalmar os ânimos, porque para ter um líder de fato, né, um imperador de fato, foi adiantar a maioridade de Dom Pedro, né? Então foi criado nesse período o Clube da Maioridade, né, conhecido como Golpe da Maioridade, onde Dom Pedro II assume o trono com apenas 14 anos de idade. Ou seja, foi adiantado um belo período aí, né, onde ele só poderia assumir com 21 anos, na verdade, como imperador, né, e devido a toda essa situação, todos esses problemas, foi adiantado aí o seu governo, o seu reinado, né. E daí nós começamos em 1840, o segundo reinado aí do imperador Dom Pedro II. Algumas coisas ainda continuavam, se mantinham ainda, como a escravidão, ela ainda era presente, porém começa a ter um combate através de algumas leis importantes aí, nesse sentido, que foi a lei de Eusébio de Queiroz, em 1850, onde foi proibido o tráfico de escravos. Não recebíamos, não faziam mais o tráfico de escravos da África, não traziam mais negros para cá. Né? Teve a lei do sexagenário, onde uma lei extremamente demagoga, porque os escravos vindo para cá, primeiro que eles não tinham registro, né? Então não sabiam a idade dos escravos. Né? Segundo, também, poucos desses escravos eles viviam até os 60 anos, né? Devido à qualidade de vida que se tinha, né, do trabalho escravo. Então, na verdade, foi uma lei que acabou não ajudando muito. E depois teve a lei do Ventre Livre, e finalmente, então, a Lei Áurea da Princesa Isabel, né, e a motivação toda dessa questão da abolição dos escravos aí era uma pressão da coroa inglesa, que já não começou a fazer embargos econômicos com o Brasil, se não tivesse feito a abolição dos escravos, e também os movimentos abolicionistas que estavam dentro do país. Com isso, também nesse período do segundo reinado aí, começou o café passou a ser um ponto aí chamado, como foi chamado de ouro verde, né? Começou a ser um produto muito explorado, né? O nosso commodity aí, o café, começou a exportação do café. Com isso também tivemos a chegada dos imigrantes no segundo reinado, principalmente da Alemanha e da Itália, né? Que viviam uma recessão pós-guerra e no momento de guerra também, porém eles estavam vindo como assalariados aqui para os campos de café, o que acaba também tendo alguns conflitos, né, porque existiam os escravos, existiam pessoas assalariadas, existiam a elite brasileira, e começou a ter essa tríade aí, né, podemos dizer, né, diferente de que antes só tinha a elite e os escravos. Como tinha os escravos, começaram a perceber que somente tinha mão de obra assalariada. Em 1874 a 1870, nós temos a Guerra do Paraguai, começam alguns conflitos territoriais sérios no Brasil, né? Nós tivemos aí a Tríplice Aliança de Uruguai, Argentina e Brasil, obviamente financiada pela Inglaterra. E por que houve esse financiamento da Inglaterra? A Inglaterra tinha interesses aí nas rotas comerciais, onde o Paraguai estava começando a interferir, né? Então foi financiada essa guerra aí. E o Brasil teve muitas dificuldades, não foi uma batalha tranquila para o Brasil, e aí também foi criado, nesse período, o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro que nós temos hoje foi criado nesse período de Dom Pedro II, aqui, entre 1864 e 1870, com a intenção, né, de fazer frente aí na Guerra do Paraguai. E nisso foi a questão dos voluntários da pátria, né, que a gente chama, né, temos a rua em Porto Alegre que dá nome, foi dessa questão, onde os alistados, quem queria se alistar como os escravos, se alistavam como voluntários para ir para a guerra, e em troca desse alistamento, eles ganharam a liberdade, né? Em troca desse alistamento, eles passariam a ganhar a carta de alforria e o salvo-conduto de serem homens livres. Mas isso também acabou tendo um problema social,
que ao ir para a guerra ia retornar, quando retornavam vivos, né, obviamente, quando eles retornavam, a família desses ex-escravos, desses homens livres aí, os ex-combatentes da Guerra do Paraguai, ainda eram escravos, né, e aí isso acabou também transformando num problema social. A elite agrária brasileira era totalmente contra a abolição e as transformações sociais, por isso essa demora tão grande em conquistar aí uma lei onde abolisse a escravidão, né, devido ao poder econômico da elite brasileira aí, da elite agrária. Então, depois dessa questão, tivemos um surto industrial também, né, nesse período, onde o Barão de Mauá começa com o apoio de banqueiros ingleses a fazer um surto industrial, né, uma questão tecnológica que começava a ser trazido aqui para as plantações, para as lavouras, né? Porém, a elite agrária era totalmente contra isso também. Então, esse surto industrial, essa revolução industrial acabou morrendo na casca, ela não se concretizou, né? A Europa, para vocês terem uma noção, já estava nessa segunda revolução industrial, e nós no Brasil, quando tivemos aí uma intenção através da iniciativa de Barão do Mauá, aí, eu, Evangelista de Souza, essa intenção aí foi abafada aí pela elite agrária brasileira. Depois disso, começamos a ter o declínio do Império, né? A imprensa liberal começou a bater forte, né, no governo de Dom Pedro II, né? Pela também a postura autoritária que ele tinha, ele voltou a utilizar o poder moderador, que era o pai dele, ou seja, tudo que era decidido, né? E se ele não concordasse, ele podia anular, né? O exército começa a adotar uma postura totalmente positivista, através da filosofia do francês Auguste Comte, né, da onde saiu aí a frase ordem e progresso da nossa bandeira, né? Então, Dom Pedro II já tinha o exército, não era simpatizante mais do governo do imperador. Nós agora temos também um problema da oposição da Igreja Católica, porque Dom Pedro I criou uma questão do padroado, onde a Igreja Católica respondia para o Estado. Apesar da Igreja Católica ser considerada naquela época uma religião oficial do Brasil, né, a Igreja ela era subjugada pelo imperador, pelo Estado. A elite agrária, que antes apoiava o imperador, começa a perceber que perdeu seus bens, que eram seu material humano, seus escravos, também não estava satisfeita. Então, nós temos aí um tripé importante dentro da política, que era a elite, a igreja e o exército contra o imperador. Então, vocês viram o caos que estava se tornando o império. Com isso, então, em 1889 é proclamada a República, o Império já não se sustenta mais, né, de tanta problemas e ruídos dentro do governo. Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República em 15 de novembro de 1889, através de um golpe militar, né, proclama a República, não existe mais escravidão e sem o padroado. Essas foram as primeiras decisões aí, né? O Estado agora passa a ser laico, né? Nós não temos uma religião oficial, apesar do catolicismo ser a religião oficial no segundo reinado, no primeiro reinado. As pessoas poderiam ter outras religiões, porém elas tinham que ser cultuadas de forma privativa, né, sem expor. E agora também retoma o poder nas mãos da elite agrária. Ali eu coloquei uma foto de uma obra ali de Benedito Calixto, que está no acervo da Pinacoteca em Piracicaba, da proclamação da República. Então, eu gostaria de encerrar a aula aqui com uma referência, uma indicação do livro do Laurentino Gomes, 1808, como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão
e mudaram a história de Portugal e do Brasil. O livro é bem rico em fotos, imagens da época, né? É extremamente interessante. O Adriano deu aí na semana passada a questão da aula do Brasil Colônia. Esse livro ele passa pelo Brasil Colônia e começa a dar uma pincelada no Brasil Império. Da minha parte seria isso. A professora Luciana, vi que ela está presente, gostaria de compartilhar conosco alguma coisa, professor? Muito bom, Luciano. Enquanto a professora Luciana se organiza ali, eu só vou tentar passar aqui a correção do trabalho sobre o Brasil Colônia. Deixa eu ver se vai compartilhar. Vai compartilhar. Aí eu vou rapidamente aqui, só para a gente ter uns minutinhos ainda, para a gente... Tá aqui. Bom, a pergunta que eu fiz, né, lá no nosso formulário sobre o Brasil Colônia foi: em 1500 os portugueses chegaram nas terras que hoje correspondem ao Brasil. Sobre esse período, coloque na ordem verdadeiro ou falso, nas afirmações abaixo. Tá? Então, a resposta primeira é falsa, a segunda é falsa e a terceira é verdadeira. Então, ficaria, né, a data correta da chegada dos portugueses ao Brasil é 22 de abril de 1500. A outra que também é falsa, a segunda, os portugueses vieram sozinhos para conquistar as terras. Aliás, espanhóis e portugueses eram rivais durante o período das grandes navegações. E o terceiro, que é verdadeiro, os principais grupos étnicos no Brasil colônia eram brancos, negros e índios. A segunda questão era: o período do Brasil colonial teve início em... A alternativa correta é 1530. Né? No dia 22 de abril de 1500, a esquadra de Cabral aportava no Brasil e se iniciaria um período de comércio entre os indígenas e os portugueses. No entanto, diante do interesse de franceses e holandeses por essas terras, a coroa portuguesa decide começar a ocupá-la para não perdê-la. A partir daí, os portugueses tomaram posse das riquezas naturais do Brasil e iniciaram a ocupação do território. Sobre o período chamado Brasil Colônia, assinale a alternativa incorreta. A esquadra de Pedro Álvares Cabral saiu da Espanha. B, o monte que os portugueses avistaram foi chamado de Monte Pascoal. C, quando chegaram nas terras brasileiras, os portugueses rezaram uma missa. D, o escrivão da esquadra de Cabral era Pero Vaz de Caminha. E E, a motivação dos portugueses era conquistar novos territórios. A alternativa incorreta é a esquadra de Pedro Álvares Cabral saiu da Espanha. A esquadra de Cabral saiu de Lisboa, em Portugal, em 9 de março de 1500. Em 1534, a coroa portuguesa dividiu o território em 15 partes, que ficaram conhecidos como governos gerais, Tratado de Tordesilhas, capitanias hereditárias, Tratado de Donatários, Sesmarias. A resposta correta é a alternativa C, capitanias hereditárias. As capitais hereditárias foram a primeira tentativa de organizar o território da colônia e se inspirava no modelo aplicado pelos portugueses na Ilha da Madeira. As capitanias hereditárias consistiam em terras concedidas pela coroa portuguesa a nobres que deveriam explorá-las economicamente. E, por fim, após a restauração portuguesa, ocorrida em 1640, as relações entre Portugal e o Brasil tornaram-se mais liberais, a autonomia administrativa do Brasil foi ampliada, pacto colonial luso enrijeceu-se. D, os capitães donatários foram substituídos pelos vice-reis. A justiça colonial passou a ser exercida pelos homens novos. A resposta correta é a alternativa C, o pacto colonial luso enrijeceu-se
Com o fim da União Ibérica, Portugal resolveu recuperar o tempo perdido e endureceu as medidas de comércio em relação à colônia. Por isso, houve aumento de taxas, proibição de criação de manufaturas e de circulação de certos livros no Brasil. A constatação de que essa aliança refletiu-se numa política de terras que incorporou concepções rurais, tanto feudais como mercantis, justifica-se, pois a política de terras desenvolvida por Portugal durante a colonização brasileira permitiu tanto o surgimento de uma ampla camada de pequenos proprietários cuja produção se voltava para o mercado interno, quanto a implementação de sólidas parcerias comerciais com o restante da América, determinou tanto uma rigorosa hierarquia nobilárquica nas terras coloniais, quanto o confisco total e imediato das terras comunais cultivadas por grupos indígenas ao longo do litoral brasileiro, envolveu tanto a cessão vitalícia do usufruto de terras que continuavam a ser propriedade da coroa, quanto a orientação principal do uso da terra para a monocultura exportadora. Garantiu tanto a prevalência da agricultura de subsistência quanto a difusão da região amazônica e nas áreas centrais da colônia, das práticas da pecuária e da agricultura de exportação. E assegurou tanto o predomínio do minifúndio do Nordeste brasileiro, quanto uma regular distribuição de terras entre camponeses no Centro-Sul, com o objetivo de estimular a agricultura de exportação. O que ocorreu, a resposta é a C, envolveu tanto a cessão vitalícia do usufruto, né? A alternativa mostra que a concepção feudal da doação de terra estava expressa no caráter vitalício da propriedade da mesma, já o caráter mercantil era expresso na utilização da terra para a exploração de um único produto. O que ocorreu na Bahia em 1798, ao contrário de outras situações de contestação política na América Portuguesa, é que o projeto que lhe era subjacente não tocou somente na condição ou no instrumento da integração subordinada das colônias do Império Luso. Desta feita, ao contrário do que se deu nas Minas Gerais em 1789, a sedição avançou sobre a sua decorrência: a. Eliminar a hierarquia militar; b. Abolir a escravidão africana; c. Anular o domínio metropolitano; d. Suprimir a propriedade fundiária; e. Extinguir o absolutismo monárquico. Alternativa B, abolir a escravidão africana. Em 1798, ocorreu em Salvador a Conjuração Baiana ou a Revolta dos Alfaiates. Esta tinha, entre outros objetivos, a abolição da escravidão e emancipação da Bahia, e o aumento do salário dos soldados. Essa foi a correção do nosso teste, né, que a gente tinha programado na primeira aula sobre o Brasil colônia, que eu faço a correção agora. Ainda está disponível para outros colegas e outros alunos que vierem a fazer o teste lá no Moodle, que está disponível lá, e hoje da invasão holandesa e do Brasil Império com o professor Luciano. Se alguém tem alguma pergunta, o Gabriel ou o próprio Luciano a fazer, fica à disposição. Não havendo quem queira perguntar, vou cessar a gravação da aula, tá? E ficamos já combinados para quarta-feira que vem, se tudo der certo, estaremos aqui com mais um cursinho do Enem. Agradeço e obrigado. Certo, obrigado. Boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Adriano. Boa aula, professores. Boa noite. Boa noite para vocês. Uma boa semana para vocês aí. Até a semana que vem. Obrigado. Igualmente. Um abraço.